paz do Senhor Jesus, a toda a igreja, os irmãos, amigos, aonde chegar esta mensagem, certamente o Senhor Deus vai abençoar com as bênçãos que o Senhor tem preparado para os teus filhos, para todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Mensagem essa que está no Salmo 70. Davi fala sobre, na sua aflição, Davi aplica a Deus que se apresse a livrá-lo. Graças a Deus. Essa é o texto, né? E todos nós, precisamos acreditar e crer que nós temos um Deus, que se nós falamos com Ele com fé, não importa a situação, a circunstância, Ele vai se apressar em livrar-nos. O Senhor é que livra do mal, livra dos inimigos, livra das enfermidades, livra das situações adversas e nos dá a vitória em tudo. Nos ajuda a passar pelas aflições, as tribulações e pelas lutas do dia a dia. Então, o Senhor, Deus, o nosso Deus, nós devemos recorrer tão somente a Ele e Ele vai direcionar diante daquilo a qual nós vamos conseguir a vitória, com a ajuda de Deus e com o trabalhar de Deus. O Senhor Deus, Ele opera tudo em todos. Então, Davi, o salmista Davi, ele diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar-me. Então, ele falou esse cântico com muita fé e certamente Deus ouviu. Aí ele continua: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Torne-se atrás e confundas os que desejam mal. Então, sempre nós vamos ter uma diversidade de pessoas que podem, às vezes, se levantar contra nós, procurar fazer o mal contra nós. E também nós temos que acreditar que existe uma força maléfica da parte de Satanás. E o diabo, o Satanás, ele usa pessoas, ele usa o vaso deles, né? E nós precisamos pedir para Deus nos livrar, apressar em nos livrar da força do mal, do império das trevas e aquelas que muitas vezes, sem perceber, está sendo usado pelo inimigo das nossas almas. Então, nós devemos recorrer a Deus. E o salmista aqui, ele, um cântico falando com o Senhor, acreditando e crendo. E ele diz assim: confunda os que me desejam mal. Então, certamente, Deus ele pode confundir, fazer com que as pessoas tenham uma confusão e também até desista, né? O Senhor que nos livra, porque aquelas que vão até Deus, que sabem com a igreja do Altíssimo, o Senhor Deus, ele na infinita bondade, no infinito amor, na infinita graça de Deus, ele nos protege com a proteção divina de uma tal maneira que nenhum mal pode nos atingir. Por quê? Porque estamos em Deus. Aí ele nos protege. O Senhor ele nos livra do mal. Ele tem sempre aquela proteção que nem um homem, nem um exército aqui na terra pode. Então nós devemos recorrer ao Senhor Deus, tanto na vida espiritual, como também aqui na nossa vida, no cotidiano. É o Senhor que nos livra, que nos guarda, que nos protege. O salmista, ele falando isso, também pode confundir os inimigos para que não venham nos atingir. Voltem as costas cobertas de vergonhas, o que dizem, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, diga continuamente, engrandecido a Deus. Então, nós, indo até o Senhor Deus, buscando o Senhor Deus, crendo no Senhor Deus, isso é maravilhoso, isso é tremendo, é algo que só aqueles que verdadeiramente adquiriu fé através de uma entrega total ao nosso Senhor Jesus, tomamos a atitude de ser servo de Deus Altíssimo, embora nós estamos aprendendo a ser servo, porque servo perfeito não foi só Jesus, né? E nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus. E diante desta mensagem, diante desta palavra, o Senhor não só nos livra do mal, como também aqueles e aquelas que nos procuram a fazer o mal, eles serão envergonhados, né? E o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele é engrandecido nas nossas vidas, em nós buscarmos ao Senhor e nós acreditarmos no Senhor
e nós louvar, bendizer, engrandecer o seu santo nome, crendo, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor recebe o nosso louvor, nosso canto, a nossa adoração, engrandecido seja o Senhor. E o Senhor, Ele ama o que? Ama a salvação do teu filho, a salvação do teu servo, a salvação do teu povo. Então, o Senhor é engrandecido, o Senhor é que livra, o Senhor é que salva, o Senhor é que abençoa. O Senhor Deus é que opera maravilha, o Senhor Deus é o Deus de maravilha. O Senhor Deus, Ele tem o melhor para todos. Essa mensagem onde está chegando. Certamente, através de uma operação divina, já preparou o coração de cada pessoa para que receba essa mensagem e aumente a fé, se necessário, o Senhor, através da operação, dá um tom da fé para que creia em Deus sem duvidar no coração. E sempre quando está numa dificuldade, está numa situação, certamente vai procurar o Senhor, e o Senhor vai salvar, o Senhor vai livrar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai proteger, o Senhor vai guardar. O Senhor Deus vai operar maravilhas, e o Senhor Deus vai dar a vitória em cada situação, nas perseguições, nas adversidades, nas lutas, e também no dia a dia, nas aflições, nas tribulações. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que opera maravilhas, é o Senhor que cuida de nós. Aleluia, glórias a Deus. Está escrito, se o Senhor não guardar a cidade, em vão são os sentinelas. E se o Senhor não proteger teus filhos, em vão são aqueles que pensam que protegem, né? E aqueles que vêm para proteger, se for na direção de Deus, protege até um certo momento. Mas a proteção do Senhor Deus, ela é além, é espiritual e material. E o Senhor Deus, Ele usa quem Ele quer. Graças a Deus por isso. Então, nós precisamos ter cuidado para que o que nós temos, para que o Senhor Deus seja engrandecido, que Ele ama a salvação do teu filho, Ele tem o melhor para nós. Eu, porém, o salmista cantando em cântico, né, dizendo, a palavra continua, eu, porém, estou aflito e necessitado, apresse-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Então, ele acreditava 100% que nas aflições, o Senhor, na necessidade dele, o Senhor ia apressar, o Senhor vai ao encontro dele, o Senhor vai dar a vitória por completa. E ele dizendo, Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador, crendo sem duvidar no coração. Senhor, não te detenhas. Ou seja, certamente, mais uma bênção, mais uma vitória, mais um livramento que o rei Davi, o salmista Davi, teve, porque ele recorria a Deus. Deixa um exemplo para nós, recorremos ao Senhor, crê no Senhor. E o Senhor, certamente, junto com essa mensagem, aonde está chegando, se há uma luta travada, se é algo que precisa ser salvo, o Senhor já está indo em encontro e o Senhor dará a vitória por completo. Quem no Senhor recorre ao Senhor. Também eu faço um convite, procura se entregar ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador e certamente Deus vai dar a vitória por completa. Aleluia, glória a Deus, e tomará posse de todas as promessas que é para aqueles que se entregam ao Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor Jesus, que enriquece na presença de Deus, esteja em todos os lados, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Graças